agenciadepodcast.com.br. Esquizofrenóias no ar. Nessa semana eu recebo uma das pessoas, um dos pilares desse podcast. Esse homem que... eu não seria nada sem ele. Muitas vezes vocês ouvem o nome dele porque eu falo, Pedro, alguma coisa. Principalmente no Chá das 4h20 músicas. Porque nós estamos... que a gente grava junto, né? Quer dizer, ele grava e eu fico falando, né? Como uma estrela que sou. E no Esquizofrenóias, acho que em algum momento você já ouviu o nome de Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu esqueci o seu sobrenome. Meu sobrenome é Zimmer. Zimmer, exatamente. Pedro Zimmer, ele que é um compositor, ele compôs a trilha original do Chá das 4h20 músicas, muito original. E ele também é um vendedor, ele é blogueiro. Ele é geração Y, né? Não, acho que eu sou millennial ainda. Eu nasci em 97. Não. E millennial é de 90 até 2000, né? Então ele é millennial, mas ele é a pessoa mais jovem que eu conheço. Eu não sei como eu me sinto com isso, mas muito obrigado, é um prazer estar aqui. E espero que eu não seja uma pessoa jovem, assim como eu olho para jovens. Não, eu te respeito, Pedro. Pedro, estamos aqui no especial TDAH e esse já é o 3º episódio. E Pedro, recentemente, teve essa descoberta em sua vida. Pedro, você tem 23, né? 23. É um menino. E ele teve essa descoberta muito recente na sua vida. Não faz menos de um ano, né? Fazem 6 meses. Então, 6 meses é um bebê, né? Tá debutando ainda nessa carreira de hiperatividade. Você é considerado hiperativo ou déficit de atenção? Não, eu sou mais o distraído mesmo. São os 3 tipos, né? Tem o distraído, o hiperativo e o misto. Eu sou mais distraído. Eu gosto de... Olha que bonito ali. Eu sou o cara que se distrai muito facilmente. Passou um pássaro, você nunca mais vai falar sobre o que a gente tá falando. Não faço ideia do que tu estava falando até 3 segundos atrás. Difícil. Vai ser legal esse podcast. Vai. O Pedro, ele vem de uma família que a história é muito interessante, porque... primeiro, vamos tentar contar a história do seu irmão, que foi o primeiro, certo? Isso. O seu irmão tem quantos anos? Eu não lembro nem onde eu botei minha chave, não vou lembrar a idade dele também. Uns 14? Ele tem 11, 12 anos, eu acho. Jovenzinho. 12 anos, eu diria, E ele também foi diagnosticado? Sim, na verdade todo mundo da família foi diagnosticado por causa dele, né? Então, mas o que aconteceu? Foi na escola dele? Isso, é que na verdade o Miguel, ele é uma criança bem imperativa, assim, ele faz muitas coisas o tempo inteiro, tá sempre mexendo nas mãos e tal. Ele é gamer. E ele é gamer demais, assim. Só que aí que tá, uma coisa interessante, ele antes de começar a fazer o tratamento de TDAH, ele não conseguia jogar videogame de tão agitado que ele ficava jogando. É aquele menino que não senta a bunda na cadeira. Ele não conseguia ficar olhando pra tela mais de 15 minutos, ele ficava muito frustrado jogando videogame o tempo inteiro, de tão hiperativo que ele era. Irritado, talvez? Ele se irritava muito, impulsivo pra caramba, e aí ele começou a ir mal na escola também, né? As professoras, enfim, sugeriram que ele fosse fazer uma avaliação e foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção. Eu fui totalmente contra esse diagnóstico, porque eu só achava que eram as professoras dizendo, tipo, tá, enfia a Ritalina nesse guri pra ele parar de encher o saco na aula. Calma, tá muito, muito rápido. Daí, falaram isso, como é que sua mãe e seu pai receberam essa bomba? Você já recebeu meio mal, né? Eu, completamente mal. Mas os meus pais aceitaram, de boas, assim, porque, na verdade, eu tenho a sorte de fazer parte de uma família que já é bastante engajada com saúde mental. Uhum. Tanto meu pai quanto minha mãe já têm diagnósticos, eles também fazem tratamento com psiquiatra e psicólogo. Então, o lance saúde mental, fazer terapia, tomar remédio, não é uma coisa estranha e nova na minha casa. Então, foi bem de boas pra eles, assim. Eu fui a pessoa que mais, assim, não aceitei o diagnóstico do Miguel. Será que você já se via em Miguel? De alguma forma? Falar, puta, eu sou o próximo? Então, é que o foda, isso não é só pra mim, né? Pra todo mundo que... O TDAH, no geral, é que tem muita pouca informação. Quer dizer, tem muita informação, mas a gente não acessa essa informação, a gente não sabe muito sobre isso, né? E eu, real, achava que era só uma desculpa pros professores, enfim, acalmar ele na sala de aula. E aí, só depois que ele realmente começou a fazer o tratamento e eu vi que ele começou a jogar mais videogame e ficar mais feliz no videogame do que antes, aí que eu comecei a dizer, tipo, tá, talvez. Se pá, esse negócio é de verdade, assim, não é só um calmante pro guri.
E daí ele faz o tratamento. Em quanto tempo depois isso virou pro seu pai? Porque foi uma coisa que a família inteira se descobriu, né? Foi uma loucura, porque isso graças à minha mãe, né? Minha mãe é uma santa dentro Vamos daquela mandar casa. um beijo pra ela. A minha mãe chama Luciana. Um beijo, dona Luciana. Uma santa. Ela começou a dizer pro meu pai e pra mim, dizer, vocês são bem parecidos com o Miguel em algumas coisas, assim, né? Tipo, em algumas coisas que vocês fazem, vocês são bem impulsivos. Defina impulsivo. Não pensa antes de falar ou não pensa antes de fazer. Porque a maioria das pessoas tem um freio, né? Por exemplo, a gente tem... Se tu fala uma coisa pra mim, eu provavelmente vou ter um pensamento na hora sobre o que tu falou. E aí eu vou analisar se eu quero falar isso ou não, se é produtivo eu falar isso ou não, qual é a melhor maneira de eu falar o que eu pensei para realizar essa conversa de uma maneira produtiva, né? Quem tem transtorno de déficit de atenção não tem esse freio. Então eu, principalmente com palavras, era uma pessoa bem grossa, porque eu não... E você já tem um outro agravante, que é a questão do gaúcho. Que as pessoas, os gaúchos, eu sou casado, Vinícius, vocês ouvem no Sozinho Juntos, né? Vinícius é um gaúcho legítimo. E os gaúchos já têm uma entonação um pouco diferente. Tem. Que parece que vocês estão brigando com a gente o tempo todo. Eu venho de família de italiano, né? E lá a gente fala 2 línguas na casa da minha avó, que é português e alto. É muito comum isso. E com outras coisas, impulsividade também, sabe? Por exemplo, eu sou muito impulsivo com comida. Eu tinha uma época que eu engordei um monte justamente porque eu tava, enfim, tendo várias crises de ansiedade relacionadas ao transtorno de déficit de atenção. E eu comia, assim, tipo, quantidades industriais de doces. Com dinheiro eu tenho impulsividade também. Eu não posso ganhar um dinheiro a mais em algum freela que eu faça. Isso é ostentação fora do normal. Não, pois é, eu não posso ver um joguinho novo que lançou que eu tô comprando. Esse é o seu problema. Videogame. Nossa, tá louco. Se você ver a quantidade de jogo de videogame que eu tenho. E você joga? Não, mas eu tenho. Acumuladores de jogos. Eu jogo o mesmo jogo há 30 anos, mas eu tenho vários, assim. Então, essa impulsividade é uma coisa muito comum de quem tem transtorno de déficit de atenção. E daí minha mãe falou que eu e meu pai somos bem parecidos com meu irmão nesse quesito. Daí o seu pai aceitou na boa e você? Na verdade, é bem interessante que eu não sabia que meu pai tinha sido diagnosticado. Porque você mora em São Paulo, você não mora mais com seus pais. Eu moro longe dos meus pais. Até depois que eu tive o meu diagnóstico. Então, porque eu fui, enfim, conversei um pouco com a minha mãe e tal, e aí eu comecei... Que pessoa, hein? Minha mãe é maravilhosa. E eu comecei a perceber que eu tava tendo algumas dificuldades no trabalho, que eu tava conseguindo fazer bem o que eu tava fazendo, mas eu tava estagnado, não tava conseguindo planejar pro futuro, não tava conseguindo, enfim, fazer um pouco a mais do que eu queria estar fazendo no momento. E aí eu pensei, putz, deve ter alguma coisa errada, assim, alguma coisa me incomodando. Paralelamente, sua mãe vinha conversando com seu pai sobre esse assunto também. Também. Porque assim, a gente tem eu tava tentando trabalhar, tava tentando fazer as coisas, assim, eu jogava meu celular longe, assim, e eu ficava olhando pro computador dizendo, eu vou trabalhar agora. Passava 30 segundos eu tava olhando pra parede, assim, e não tava olhando pra tela, assim, eu tentava tirar todas as distrações, ainda assim eu arranjava alguma coisa pra me distrair. E aí eu liguei pra uma psiquiatra, doutora Carlisa, maravilhosa, me atendeu, e aí ela, na primeira sessão, ela já disse, Pedro, tu tem tudo, absolutamente tudo indica pra tu ter transtorno de déficit de atenção. E aí eu liguei pra minha mãe pra contar, ela disse, pois é, teu pai descobriu semana passada que tem também, começou a tomar remédio agora também, fazer tratamento agora. Então foi mais ou menos no mesmo tempo, eu disse, olha, caramba, que... E hoje temos uma família Zimmer totalmente calma. Pô, distraída. Que pensa super antes de falar. Mais ou menos. A gente tenta pensar um pouco, mas um pouquinho menos pior do que era antes. Mas daí você começou o tratamento, eu lembro que a primeira medicação, você não era suficiente, né? Você ainda se sentia distraído? Não fez efeito nenhum, né? Nenhum. É que o transtorno de déficit de atenção, as medicações que tem, aqui no Brasil acho que são 3 remédios que pode tomar. Ou mais, enfim. Mas ela tem um efeito muito rápido, né? Em questão de 2 horas, tu já sente que alguma coisa aconteceu. Ou já sente o efeito de alguma coisa. E eu não senti efeito nenhum. Aí eu descobri que aquela medicação eu tinha resistência a ela. E é engraçado porque é a medicação que o meu irmão toma e a que o meu pai toma, e não é a que funciona pra mim. Certo. Mas acho que isso é parte da questão de qualquer tratamento psiquiátrico, é isso, né? Testar qual remédio funciona. E aí acabei na segunda medicação que eu testei, funcionou pra caramba. E agora já tá a dose que você tem que tomar ou vai aumentar, você acha? A gente já fez a primeira revisão e eu tô na dose mínima, assim, tipo, tá rolando com ela. Porque não é só medicação, né? Tipo, terapia. A terapia ajuda pra caramba. E você faz terapia há muitos anos? Eu faço terapia desde muitos anos. Acho que uns 10 anos quase que eu faço terapia. E a sua terapeuta aceitou o diagnóstico?
Então, é que eu troquei de terapeuta várias vezes, né? Aham. E a terapeuta que eu tava fazendo, quando meu irmão foi diagnosticado, eu perguntei pra ela, disse, tu acha que faz sentido talvez eu ter transtorno de déficit de atenção? E ela disse que era impossível eu ter transtorno de déficit de atenção. E aí eu tinha parado de fazer terapia por outros motivos. Depois que eu fui diagnosticado, daí eu procurei um especialista, um psicólogo especialista em transtorno de déficit de atenção, justamente pra trabalhar com isso, e tem me ajudado, acho que até mais que a medicação em si. E é diferente uma terapia, agora que você foca realmente nesse problema, que não é um problema, mas essa questão, você sente que a abordagem é diferente na sessão? Como é que é? Sim, a terapia que funciona mais para transtorno de déficit de atenção é a cognitivo-comportamental, né? Sim. E ela, antes, quando eu fazia terapia, era mais sobre minha ansiedade e eu tinha muito problema com o meu emocional. Eu não tinha controle sobre emoções, assim. Então a minha terapia era mais falar sobre as coisas que aconteciam e tentar entender um pouco o que estava acontecendo. Que, na verdade, isso são consequências do déficit de atenção, né? Sim, com certeza. A ansiedade acaba sendo um outro bracinho que nasce a partir desse primeiro. Então Exatamente. Você cuidava desse braço, mas não cuidava da origem. Eu tratava o sintoma, não tratava a doença. E, Sim. na verdade, doença é uma péssima palavra, porque não é uma doença. É uma condição. É uma condição. E o segundo terapeuta agora que eu tô... Não é meu segundo terapeuta, mas o meu terapeuta que agora eu faço tratamento especializado para transtorno de déficit de atenção, ele é muito mais sistemático, muito mais pragmático, assim. Então, por exemplo, às vezes eu começo a divagar e falar sobre como eu tô me sentindo sobre alguma coisa que aconteceu no trabalho, e aí meu terapeuta me puxa de volta, diz, tá, Pedro, vamos voltar aqui porque a gente tá... Por exemplo, uma das coisas que eu trabalhei é a minha organização de tempo, que quem tem transtorno de déficit de atenção... Como você organiza o seu tempo? Muito mal. Mas você escreve ou você manda um invite? Pedro manda invite, que recebe invites dele. Muito invite. Agora, calendário e post-it, assim, é a coisa que eu mais uso na minha vida. Porque eu cronometro quanto tempo eu demoro pra fazer as coisas. Pra quê? Porque quem tem transtorno de déficit de atenção não tem noção de tempo. Por isso que a gente se atrasa tanto. Por isso que às vezes a gente se adianta tanto. E por isso que é muito fácil eu ficar 8 horas na frente do videogame sem nem comer, porque eu esqueci que o tempo passa. Você também é produtor musical, então eu imagino que você fique gravando horas e horas. Nossa, assim, já aconteceu várias vezes de eu sair do estúdio e dizer, nossa, é de noite, e eu entrei aqui às 10 da manhã. Já é depois de amanhã. Ou, meu Deus, era pra mim ter entregue essa música ontem. Então é bem comum. Então agora cronometrar tempo, ver as horas e tal, é uma tarefa muito chata. Mas não dá uma angústia? Muita. Mas ela é muito necessária, assim, pra mim ajudar a conseguir organizar o tempo. Então o terapeuta me ajuda com isso também. Tem vários sistemas que tem que seguir, ele ajuda a gente a se organizar, porque ele fala que o meu calendário tem que se adaptar a mim e não eu me adaptar ao meu calendário. Então se alguma coisa dá errado no meu dia e eu não consigo seguir o planejamento que eu fiz, não significa que eu tô fazendo alguma coisa errada. Às vezes significa que sim, mas na maioria das vezes... Porque você nunca erra. Mas às vezes, a maioria das vezes não é porque eu sou irresponsável e não fiz a coisa na hora, mas é porque eu realmente não faço ideia quanto tempo que vai demorar pra mim editar o Esquizofrenóias, por exemplo. Eu acho que na minha cabeça, em 15 minutinhos eu faço, porque eu escuto com áudio mais rápido e tal, mas eu não faço ideia que são 15 minutos de verdade, assim, tipo, eu só sei se eu ficar olhando pro relógio, por isso cronômetro, por isso post-it, tabelinha o tempo inteiro, isso ajuda muito a não me atrasar a entregar as coisas. Fora o tempo, que outras coisas, que outros sintomas você tem? O principal de tudo, no meu caso em específico, é a questão do planejamento do futuro. Olhar para as coisas... Mas o futuro, tipo, o quê? 20 anos? Você quer ter 5 filhos? Semana que vem. Eu não faço ideia, tipo... Não, agora eu tô começando, que eu tô fazendo tratamento com medicação e terapia, eu tô começando a abraçar projetos vão se estender por mais de uma semana. Porque dos grandes... o transtorno de déficit de atenção é basicamente o nosso cérebro não é estimulado o suficiente, né? Ou a gente tem menos receptores, enfim, eu não sei exatamente a neurologia disso. Por isso que a gente toma uma medicação estimulante, que ela traz aquela dopamina e serotonina no nosso cérebro pra gente se acalmar um pouco e conseguir fazer o que tá acontecendo, o que a gente precisa fazer. E como eu preciso dessa gratificação instantânea,
Eu preciso de alguma coisa que na hora me dê algum resultado. Você gosta de like. Likes, essas coisas. Ou até comer um doce, por exemplo, sabe? Eu nunca consegui... Agora que eu tô começando a comer direito, porque antes eu... Nossa, Pedro se alimenta muito mal. Agora não mais. Ele almoça... Não mais. Semana passada ele comeu um pastel de almoço. Ah, mas ele era um bom pastel. Mas, enfim, o meu problema bastante era doce, né? Comia muito doce, chocolate o tempo inteiro, assim. E qual é que é? Porque eu não conseguia pensar no amanhã, eu só conseguia pensar na vontade que eu tô agora de comer doce. E meu cérebro simplesmente não processava que ia ter um amanhã que eu ia me arrepender de ter comido doce. E agora eu tô conseguindo me reeducar a minha alimentação justamente porque eu consigo enxergar que, se eu comer de almoço um frango, eu vou me sentir muito melhor à tarde do que se eu comer um McDonald's. Sim. Esse raciocínio funciona na minha cabeça, antes não funcionava. Isso era um grande problema pra mim, porque como eu trabalho principalmente com podcasts e músicas, as coisas demoram. Se eu termino uma música, ela demora pelo menos 20 dias pra aparecer no Spotify. E pra ela dar resultado, tanto financeiro quanto qualquer outro resultado, demora ainda pelo menos uns 3 meses pra gente começar a ver se a música tá dando certo ou não. E pra quem tem... pra mim, isso era um conceito que simplesmente não existia na minha cabeça. Você queria tudo pra agora. Não é nem que eu queria tudo pra agora, é porque eu não consegui... Pra mim, só existe o agora, sabe? Daqui a 3 meses, eu não sei que... Não, é uma coisa muito conceitual pra minha cabeça, que eu não conseguia entender. E acho que isso foi o principal, assim, que o TDAH me pegou, assim, porque durante muito tempo da minha vida toda eu sacrificava o meu futuro pra ter um prazer agora. Então, em vez de eu ter uma vida mais saudável, eu comia um chocolate agora. Ou em vez de eu ter uma nota melhor na faculdade, eu jogava videogame agora. Vamos voltar para a infância, porque o seu irmão, né, 11 anos, foi descoberto. Como era o pequeno Pedro na pequena Erechim? Eu era uma pessoa muito preguiçosa, sempre. Preguiçosa. Eu tinha isso na minha cabeça, que eu era preguiçoso. Falta de vontade. Muita, sempre. E é uma coisa muito estranha, porque eu olho pra trás, e daí hoje, e eu digo, nossa, sempre dei vários sinais que eu tinha transtorno de déficit de atenção. E só eu não sabia, e ninguém ao meu redor também sabia dizer que aquilo era sinal de déficit de atenção. Mas eu sempre ia bem na escola, até que eu, do nada, comecei a ir muito, muito mal. Com quantos anos você começou a ir muito, muito mal? Ensino médio. Até a 8ª série eu ia muito bem. Ensino médio eu comecei a ir muito mal. Mas eu era uma pessoa muito de boas, assim. Tipo, eu gostava mais de ficar em casa, não gostava tanto de sair. Eu não gostava de correr, não gostava mais de jogar videogame. Preguiçoso, acho que é a melhor palavra pra descrever que eu acreditava que eu era. E tinha poucos amigos também. Eu tinha até hoje tenho muita dificuldade de fazer amigos, amizades novas, conhecer pessoas novas. Era basicamente esse o Pedro da infância. E é muito engraçado porque eu comecei a olhar pra trás, pensar em quem que era o Pedro na escola, e as professoras, as pessoas nunca suspeitaram que eu tinha déficit de atenção porque eu sempre fui uma criança inteligente. Então eu entendia as coisas muito rápido e beleza. No ensino fundamental, quando tem poucos passos pra gente fazer uma prova, por exemplo, eu sempre tirava 9, 10, e quando eu tirava menos que isso, as professoras falavam, o raciocínio inteiro do Pedro tá certo, só faltou atenção. Mas é que interessante, parece você até viajava. Que eu tenho déficit de atenção. Eu fazia todo o cálculo certo, mas eu botava que 2 vezes 4 era 12. Não que ele não saiba o conteúdo, ele sabe chegar lá ele faz o problema, mas em algum momento ele ficou disperso. E em todas as avaliações que meus pais iam, as professoras olhavam pra eles, meio com raiva de mim, e diziam, o Pedro simplesmente não presta atenção na aula. Só que eu não posso fazer nada, porque primeiro ele não tá incomodando a aula, porque eu não era agitado, eu ficava lendo. Você não era o faladeiro. Eu tava olhando pela janela, ou eu tava lendo um livro, ou tava, na minha época não tinha tanto celular assim na escola, então eu ficava desenhando, ficava tipo viajando na maionese. Só que o Pedro não enche o saco na aula e ele vai muito bem nas provas, então eu não tenho o que reclamar. Ele só não presta atenção na aula. É só isso. E olhando pra trás eu digo, nossa, tudo isso era meio indício assim de que talvez eu tivesse alguma condição, alguma neurodivergência. Mas acho que como especialmente no interior do Rio Grande do Sul não tinha tanta informação sobre isso, e a gente tem na nossa cabeça que quem tem TDAH é aquela criança que tá pendurada no ventilador na sala de aula. Você nunca se pendurou no ventilador? Já, mas não mas eu não era aquela criança constantemente aquela criança irritante, que corre. assim. Que o meu irmão sabe? O meu irmão é
criança que grita, criança que faz barulho, que faz coisas, que precisa, não consegue parar quieta. Uhum. Eu não era essa criança, eu era a criança que ficava quieta o tempo inteiro porque eu tava distraído demais pra fazer alguma coisa. Então você acha que seu irmão, ele é do tipo que mistura, né? Talvez, eu não sei exatamente qual o diagnóstico que a doutora deu pra ele, mas ele eu acho que ele é talvez um que mistura, mas mais pro hiperativo, assim, tipo, ele é muito hiperativo mesmo. Ele não conseguia sentar pra jogar videogame, né? E videogame é um dos vícios mais comuns de quem tem transtorno de déficit de atenção. Por quê? Porque ele dá o retorno na hora. Você vai ao castelo do Mario, você salva a princesa. Exatamente, tu tem aquele... É que nem rede social, por isso que quem tem déficit de atenção é louco por rede social e Twitter também. Porque tem aquela explosão de dopamina na hora que tu dá um tiro no cara no videogame, sabe? Ou na hora que tu faz um gol. E como é que dorme vocês? A maioria das pessoas que tem transtorno de déficit de atenção tem algum problema de sono. Você trabalha muito à noite? Eu trabalho muito à noite. Eu sempre dormi muito pouco. Pouco quanto? Na faculdade eu dormia 3 horas por dia, quando eu dormia. Mas porque você tinha que estudar muito ou porque você estava hiperestimulado? Porque eu não tinha sono. Eu deitava na cama e ficava olhando pro teto. Mas daí, mesmo 3 horas era um sono reparador? Sim. Pra você, o seu biotipo é de pessoa que dorme pouco. É. Agora eu durmo mais, né, do que eu dormia antes. Mas as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção geralmente são pessoas que têm algum distúrbio de sono, assim. Mas eu nunca tive um problema com isso mesmo, assim, tipo, na minha vida em si. Eu sempre fui preguiçoso na hora de acordar. Tipo, não gosto de acordar cedo. Mas isso acho que é mais traço da minha personalidade do que do transtorno de déficit de atenção mesmo. E daí você fez um intercâmbio fora e você morava... Você foi sozinho ou foi alguém da sua família? Eu morei sozinho. Meu pai foi junto comigo, assim, pra ver se eu não ia morar numa masmorra. Mas ele nem sabia falar inglês. Então, era mais eu era babá dele do que ele minha. Mas aí como é que é? Tipo, você tinha muito mais responsabilidade, né? Porque você estava em outro país e tal. Como é que você lidava com burocracia, essas coisas? Porque você ainda era um adolescente. É muito louco isso. Eu até hoje lido muito mal com... Como é ser um TDAH fora do Brasil? É tão ruim quanto ser... Não é ruim, mas tem várias dificuldades, assim. Porque eu tenho problemas em atividades mecânicas, né? Você não faz uma dança no TikTok, é isso que você tá querendo dizer? Também não. Mas eu não faço a dança, não é porque eu não gosto de dançar. Eu também não gosto de dançar, mas é porque eu tenho dificuldade em fazer a mesma coisa várias vezes até conseguir. Você não decora os passos. Exato. Tá. Por isso que eu sou produtor musical e não músico. Porque Por quê? o fato de tocar a mesma música 5 vezes é extremamente irritante pra mim. Eu quero fazer música nova, sabe? Ah, você não é aquele músico que não vai no ensaio. Eu sou exatamente esse músico que não vai no ensaio. E aí, a maioria das pessoas fala que quem tem transtorno de atenção, na verdade, é imaturo, entre 1000 aspas, porque essas paradas de burocracia são provavelmente a coisa que eu mais tenho dificuldade. No primeiro episódio, eu falo... No segundo, aliás, quem ainda não ouviu, pode ouvir, são 4. Na semana que vem teremos o 4. Eu falo com a Júlia, que ela é minha amiga, e ela fala exatamente isso, de ser um ser humano funcional. Ser um adulto. Muitas pessoas com TDAH acabam sendo adultos disfuncionais, porque não conseguem executar. Porque a vida é difícil, cara. Tem banco, tem boleto, tem muita coisa, tem muitos protocolos, muita máscara. Lavar a louça, essas coisas, tipo, assim. não existe alguém que repõe o seu papel higiênico. Você tem que repor. E como é que foi isso pra você? Daí chegou lá no outro país, imagino que você tinha que lidar com uma parte documental, sei lá, da escola e, sei lá, alguma viagem ou qualquer coisa. Como é que era isso? Era sofrido? Pra mim foi difícil pra caralho, mas foi muito bom porque eu fui pros Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos é tudo muito preto no branco. Aqui no Brasil, embora tenha algumas burocracias que a gente não tem como escapar, lá é muito certinho absolutamente tudo. Se tu não tem todos os documentos certos, vai dar alguma merda em algum momento. Você já foi lá na diretoria, sei lá, secretaria, esqueceu o xerox do não sei o que lá, do visto? Eu vou te contar a história que mais faz eu sentir vergonha da minha vida. Por favor. E mais faz... Eu acho que poucas vezes o meu pai olhou pra mim com cara de eu vou te matar. E essa foi uma vez delas. E eu tinha que fazer visto pra ir pros Estados Unidos, né?
pra fazer visto, não, obviamente não ter consulado em Erechim. Você veio pra São Paulo. E aí eu tive que vir para São Paulo. Eu precisava fazer enfim, tinha que levar meu passaporte para Porto Alegre e esperar, tipo, tanto tempo para depois vir para São Paulo fazer entrevista aqui em São Paulo. Era esse o processo. E assim, é super estressante fazer visto, porque é muita documentação, um monte de coisa muitas que tu tem pastas, que ver, muitas pastas, E tu tem que comprovar, porque além de tu fazer absolutamente tudo, né, todos os documentos certinhos, tu tem que chegar no cara e convencer que tu é uma pessoa segura. Do bem. Tipo, os caras literalmente perguntam se tu é terrorista, mas ainda assim pode acontecer de tu chegar lá e ele olhar, não gostar da tua cara e dizer, meu, tu não vai entrar e não tem o que tu fazer. E aí tava nervoso por causa disso. E eu não lembro até... Assim, foi... Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. E aí, a gente foi pra Porto Alegre, né? E precisamos achar o tal do consulado dos Estados Unidos lá, já preparando pra viagem pra São Paulo e tal, não sei o quê. E aí, chegamos no consulado em Porto Alegre, uma fila gigantesca pra entrar. Chega na fila... A moça, Pedro, tudo bom, não sei o quê, vai ficar quanto tempo lá? Vai ficar 2 anos, beleza. Pode dar teu passaporte, por favor? Aí sim, deixa eu pegar meu passaporte. Putz, acho que deixei na mochila. Não deixei. No carro. Tava em Erechim. Esse foi o momento, assim, que eu mais senti medo do meu pai, porque ele me olhou com uma cara, ele olhou e disse, Pedro, tu tá me dizendo que tu veio pra Porto Alegre fazer o teu visto e tu esqueceu o teu passaporte? Aí eu disse que sim. Eu esqueci meu passaporte. Tivemos que voltar para Erechim, remarcar, pagar multa. Foi ruim. E isso é uma coisa muito comum que acontece comigo. Eu não faço ideia onde é que tá minha carteira de identidade. Eu só uso minha carteira de motorista e eu deixo ela na capinha do celular, porque eu sei que o celular é bem improvável que eu perca, embora eu já tenha perdido. Mas essas coisas, assim, quando eu cheguei lá, o fato de conseguir alugar uma casa, alugar um lugar como é que e tal... foi? Foi assim, eu tive sorte porque o meu colega de quarto foi antes que eu, então a maioria dessas coisas ele já meio que tinha resolvido, sabe? Ele mesmo tinha feito. Mas assim, nossa, consegui botar, enfim, internet, essas coisas, lembrar de pagar, eu já esqueci de pagar a conta de luz e descobri quando apagou todas as luzes de casa, tinha conta de luz pra pagar e eu esqueci de pagar. Então essas coisas simples da vida adulta, lavar louça ou... lembrar de colocar a manteiga de volta na geladeira e acordar no outro dia, ver que a manteiga tá toda derretida no... Porque isso daí tem uma outra coisa, né? Porque, assim, beleza, esse negócio da manteiga é um bom exemplo. Porque se uma pessoa é assim, a gente pode pensar que ela é uma preguiçosa, uma Sim. folgada, né? Porque, tipo, Exatamente. um filhinho da mamãe, que a mamãe sempre vai guardar a manteiga. Exatamente. Então, há uma confusão, né? É uma coisa que confunde muitas pessoas transtorno de déficit de atenção, né? Porque todo mundo, em algum momento da vida, vai se distrair. Ou Claro. vai esquecer alguma coisa. E também tem isso, né? As pessoas falam, mas eu sou de TDAH. Né? Ou eu sou disléxico. Não é assim. Não é. Tipo, pra tu ter transtorno de déficit de atenção, tu tem que se enquadrar, tem que ter um diagnóstico. Uma série de negócios, né? você tem que dar o tique. Tem que dar o check nas Você caixinhas, tem tem que ser um psiquiatra, não pode ser nem Uhum. psicólogo, tem que ser psiquiatra pra te diagnosticar. E assim, todo mundo é um pouco distraído na vida. Existem parte. pessoas que têm uma personalidade mais distraída também. Uhum. O TDAH começa quando isso é extremamente constante em vários aspectos da tua vida e tu simplesmente não tem capacidade de controlar. As pessoas às vezes acreditam que é falta de vontade ou preguiça ou não sei o quê, e só a pessoa mesmo que tem transtorno de déficit de atenção vai poder sentir isso, dizer tipo, não, eu acho que é alguma coisa que preciso de ajuda, sabe? É isso da frustração, né? Beleza, você esqueceu de fazer coisas e com certeza você se frustra. No seu caso, ela é mais ligada à agressividade ou à tristeza? Boa pergunta. Poxa, não levei o passaporte. Você se sentia mais triste ou mais eu sou um bosta? É uma boa pergunta. Obrigada. A maioria eu acho que com o tempo, no início era mais triste, mas conforme eu fui ficando mais velho, aí eu comecei a me sentir culpado o tempo inteiro. E achar que eu era uma pessoa ruim, ou uma pessoa preguiçosa, uma pessoa X. As pessoas te chamavam de preguiçoso mesmo. Sim, preguiçoso acho que é a palavra que eu mais fui chamado a minha vida inteira. E eu me chamava de preguiçoso, eu acreditava que eu era preguiçoso. E honestamente, eu ainda acho que eu sou um pouco preguiçoso. Eu tenho uma personalidade de pessoa que eu não sou a pessoa mais proativa do planeta. Proatividade é uma bela palavra. Eu não sou a pessoa que, que tá no jantar com os amigos e daí alguém fala, tipo, putz, cara, vou ter que me mudar no final de semana. Eu não sou o brother que fica, putz, eu vou ajudar ele a encaixotar as coisas. Não sou. Eu gosto de ficar em casa assistindo TV. Mas
grande parte dessa percepção de preguiça que as pessoas tinham sobre mim eram sintomas do transtorno de déficit de atenção. E você também pegou pra si, então você falou, beleza, sou preguiçoso. É porque também tem um lance que, especialmente hoje em dia, tem muito lance das pessoas dizerem, não, a gente tem que ter responsabilidade, né? De puxar a responsabilidade, joga a responsabilidade 100% nas pessoas. Isso de ser proativo é uma coisa, né? Sei lá, se você vai numa dinâmica de entrevista, você vai numa vaga muito concorrida, proatividade é uma característica. Mas eu também não me considero uma pessoa proativa. E beleza, né? Você precisa ser. Então eu faço, deixa que eu faço. Vai lá, brother, pode fazer. Exatamente. Muito obrigado, inclusive. O foda do transtorno de déficit de atenção é a falta de algumas pessoas saberem o que é, porque depois que eu fui diagnosticado, eu fui, obviamente, pesquisar bastante sobre isso. E tem algumas pessoas na internet, e alguns amigos meus também falaram, dizer tipo, mano, tu tá ligado que é só tu tomar vergonha na cara, né? Tu tá ligado que é só tu começar a, tipo, porra, tu tá distraído? Foca! Caralho, nunca tinha pensado nisso antes. Porra, muito obrigado. Essa é a solução dos meus problemas a vida inteira. Então, assim, essa parte da gente querer achar que a gente só é preguiçoso porque tem alguma questão, vem muito também da gente escutar a vida inteira dos professores, da família, que, pô, o tema de casa, o dever de casa tá na tua frente, é só fazer, é só focar, é só fazer. Tá com dificuldade de foco? Meu, beleza, desliga a televisão, tu tá de castigo, vai ficar uma semana sem videogame, quero ver tu se distrair agora. Ou os professores te botar numa sala fechada com absolutamente nada e dizer, quero ver tu se distrair agora. Ou te botar na primeira fileira da sala e agora eu vou ficar te olhando, se tu vai prestar atenção em mim. Mas não é assim que se trata uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, porque essa pessoa, além de não prestar atenção e não resolver esse problema, ela vai ter uma reação negativa a isso e vai meio que pegar um bode desse lance, saca? Então, acho que todo esse conjunto de ideias das pessoas meio que me fez acreditar que eu era uma pessoa preguiçosa. Coisa que, olhando hoje, efetivamente, meu psicólogo fala e diz, cara, na real, tu faz muito mais coisas que a maioria das pessoas de 23 anos. Sim. Ele diz, Pedro, quantas horas tu trabalha por semana? Eu digo, putz, nem sei quantas horas tu trabalha por semana. Faz quantos finais de semana que tu tira de folga? Eu digo, cara, sei lá, acho que faz uns 4 meses que eu trabalho todos os finais de semana. Ele diz, preguiçoso tu não pode ser. Saca? Sim. Então, tem muito disso, assim, de ser confundido com preguiçoso. E você era aquela pessoa que não conseguia ler um livro? Não, eu conseguia muito ler livro. Livro em específico, sempre li muito, 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 muito livro. Acho que teve uma semana das minhas férias que eu acho que eu li 2 livros do Harry Potter em uma semana. Porque quem tem transtorno de déficit de atenção também tem o que a gente chama de hiperfoco. E você tem isso? Tenho isso, muito. Pra videogame e pra livro, principalmente. Que pode ser uma coisa boa e ruim. Você dá um exemplo ruim do hiperfoco. Me bota na frente do videogame e tenta me tirar da frente dele depois. Nossa, quando lançou Candy Crush e eu baixei, eu via o Candy Crush na tua cara. Tipo, eu tava jogando Candy Crush e daí tu me chamava pra conversar. Eu olhava pra ti, eu começava a ver, se eu puxar o teu nariz pro lado, eu vou conseguir fechar assim. Mas esse hiperfoco são somente para coisas que você tem prazer? Ou pode ser para uma coisa que você nem gosta? Tem hiperfoco nos nossos problemas também, né? E aí que começa a vir a ansiedade. Então a gente começa a focar isso tanto em problemas quanto em situações ruins, pessoas. Às vezes a gente tá enfim, num trabalho que não tá 100% satisfeito, eu foco apenas nas partes ruins do trabalho. Ou foco apenas nas partes ruins de uma pessoa, por exemplo. E tem essa parte ruim do hiperfoco. Quando a gente não consegue desligar do trabalho. Eu fiquei tão estressado no trabalho hoje e eu chego em casa e simplesmente não consigo assistir uma série sem pensar na planilha que eu precisava ter. Entendi. Então, mas você é capaz de fazer uma planilha? Nem fudendo. Tá. Eu usei planilha como exemplo, mas não, eu nunca conseguiria trabalhar com Excel. É complexo. Eu sempre tive dificuldade. Antes de trabalhar na agência de podcasts, eu trabalhava com vendas. Uma vez minha chefe me chamou e disse, Pedro, tu tá perdendo, tipo, metade das tuas comissões, porque eu vendia muito, sou um bom vendedor. E ela dizia, Pedro, tu tá perdendo metade das tuas comissões porque tu simplesmente não bota no sistema que tu vendeu. Você esqueceu de dar um ok? Tu vende, a pessoa dá o dinheiro pra empresa, ela vai embora e ninguém sabe... daí não caía no seu negócio. Ninguém sabe que foi tu que vendeu e tu não ganha comissão por causa disso. Daí eu pensava, pois é. Então, tipo, essas coisas, assim, são um grande problema também.
pra quem tem transtorno de déficit de atenção. Mas tem uma parte muito boa pra quem tem transtorno de déficit de atenção também. Porque Fale. venda, por exemplo, é um desafio diferente toda vez, né? É uma pessoa diferente. Tu tem que convencer a pessoa que ela precisa de alguma coisa que ela não sabe. Na maioria das vezes a pessoa não sabe que ela precisa dessa coisa. E quem sabe ela nem precisa. É. eu gosto de... É uma arte também. Eu gosto de fingir que não, mas eu era uma pessoa muito boa em sentar e conversar, ouvir o que a pessoa estava falando, porque geralmente era uma história diferente, geralmente era algum lance diferente. Eu tinha que, enfim, tentar encontrar uma estratégia para convencer a pessoa do que o que eu estava falando era a melhor opção para ela. E isso para mim sempre foi divertido pra caramba. Ou encontrar soluções criativas para um podcast, por exemplo, agora no meu trabalho. Então, chegou um podcast aqui na agência, ele é legal, mas ele tá, enfim, um pouco sem graça, sonoramente falando. E aí eu já começo a criar umas vinhetas, criar uns sons diferentes pra colocar. Ver um podcast de gato aqui. Eu fiz uma trilha sonora só com sons de gatos. E daí o instrumento é o gato cantando. Então essas coisas... Você acha que as pessoas com TDAH são mais criativas? Sim. Tem soluções mais criativas? É porque as pessoas tentam pensar fora da caixa. Quem tem transtorno de déficit de atenção é tão distraído que nem viu que tinha uma caixa. Na maioria das vezes. Então, as pessoas que têm TDAH têm tendência a ser mais criativas, na maioria das vezes. Tem gente que não é, né? Não é uma máxima. Mas as pessoas que têm transtorno de atenção tem um dado, inclusive, que fala que é 300% mais provável de começar o próprio negócio, justamente por causa disso. Por ser mais ousado, menos medo de arriscar também. Impulsivo, criativo, essas coisas. Na entrevista da Júlia, ela falou uma coisa muito interessante. Que ela também só descobriu depois no primeiro emprego de verdade, tipo, ela enquanto estagiária, quando ela teve um cargo mais de importância, né, ela percebeu que tinha algo errado. Daí ela me falou uma coisa que eu não tenho o TDAH, então eu não consigo visualizar, mas como ela explicou dessa maneira, eu entendi que ao longo da vida dela, ela conseguia executar as tarefas, mas ela encontrava gambiarras ou soluções alternativas para aquele problema. Então eu consegui visualizar um pouco do que você está falando. É isso? É porque quem tem transtorno de déficit de atenção tem muito problema em seguir passos, né? Protocolos, essas coisas. Quando a gente não tem que... É uma tarefa mecânica. A gente não tem que pensar para fazer ela. A gente só tem que ler o que tem que fazer e fazer exatamente igual. Ler o que tem que fazer e fazer exatamente igual. Então, por que eu comecei a ir mal na escola só no ensino médio? Porque até a 8ª série, por aí, a maioria das equações matemáticas que a gente aprendia eram poucos passos até a gente chegar na solução. Era a gente sacar a lógica e usar ela e fazer os 3, 4 cálculos que precisava e tá de boas. No ensino médio, a lógica já era só tipo 5% do problema e outros 95% do problema era um cálculo de 4 páginas que tu precisava para conseguir finalizar a coisa, e que tu não precisava pensar em alguma coisa, era só tu ver, esse número aqui vai aqui, é assim que esses são os passos que eu tenho que seguir. E por isso que eu comecei a ir mal. E para quem tem transtorno de déficit de atenção, seguir passos exatamente iguais o tempo inteiro é uma dificuldade. Por isso que provavelmente ela trouxe essa analogia. E as pessoas em si, a sociedade no geral hoje, ela não é para as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. Ela não é uma sociedade que acomoda esse tipo de pessoas. Quando a gente vai buscar um emprego, a maioria das vezes a gente tem que ser uma pessoa sistêmica, né? Uma pessoa sistemática, que vai seguir ordens e não vai pensar diferente. Quando a gente está na escola, a gente tem que ser aquela pessoa que senta, não conversa, escuta o que o professor está falando. E a gente é educado para entrar nesse mundo de empresas e empregos que são exatamente seguir ordens o tempo inteiro. E quem tem transtorno de déficit de atenção não é feito para esse tipo de ambiente. Por isso que a gente tem mais probabilidade de abrir o próprio negócio, porque a maioria das empresas não quer pessoas que questionam ou que encontrem essas gambiarras, por exemplo, ou porque a gente simplesmente fica entediado fazendo isso o tempo inteiro e não consegue mais fazer o trabalho direito. E acaba sendo uma pessoa muito mais lucrativa ou muito mais feliz fazendo essas outras coisas. Por isso que as pessoas que são criativas, trabalham com música, arte, essas coisas em geral, a maioria delas tem tendência a ter transtorno de déficit de atenção, e tem uma porcentagem que eu não vou lembrar agora, porque eu sou terrível com números. Vários artistas são TDAH, porque não é uma doença, é um jeito do cérebro funcionar, e a gente
é o nosso cérebro, basicamente, né? Tipo, tudo que acontece conosco é o nosso cérebro. Nossa personalidade vem do nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro funciona do jeito estranho e diferente que o TDAH funciona, a nossa personalidade meio que se molda a isso, né? Então, acaba se tornando uma pessoa mais voltada pra esse tipo de coisa. Quando você recebeu o diagnóstico, 6 meses, faz pouquíssimo tempo, como é que foi? Você começou a pesquisar sobre tudo e você começou a se ver? Foi uma experiência positiva ou você falou, puta merda, fudeu? Foi um alívio quando eu recebi o meu diagnóstico, porque eu parei e disse, caralho, agora as coisas começaram a fazer sentido. Eu sempre tive objetivos bem claros na minha vida e eu tava tendo muita dificuldade pra alcançar eles. E eu não entendia o porquê. Eu sempre fazia na minha cabeça tudo meio certo. Eu era a pessoa que, assim, eu tinha a impressão de ser preguiçoso, mas eu olhava e dizia, cara, eu sou o único cara que tá no domingo às 11h30 da noite trabalhando aqui, tipo, fazendo essa música que nem sei se eu vou conseguir vender ela. E rola muita comparação? Vocês comparam muito com as pessoas? Muito, nossa, 100%. Caralho, eu tenho 23 anos e não tenho nem... Não tô na lista da Forbes. Eu tenho 23 anos e a Billie Eilish já ganhou tantos Grammys com 18. Tá, mas quantas outras pessoas já ganharam Grammys com 18 anos? Então, mas aí eu pensava, porra, por que eu não... Significa que eu sou pior que elas? Ou que eu não sou tão esforçado que elas? Porque educação musical eu tenho. Em algum momento você se sentiu uma pessoa não esforçada? É uma boa palavra, esforçada. Várias vezes. Sempre achei que... ainda tenho na minha cabeça que eu sou uma pessoa que tem que se esforçar ainda mais do que eu me esforço. E aí eu tinha esse problema, essa frustração e essa tristeza de achar, putz, será que... O quão mais difícil vai ser pra mim conseguir chegar onde eu quero chegar? E aí, quando veio o diagnóstico e a minha doutora explicou... Pra quem não sabe, o Pedro quer ser o Quincy Jones. Acho que o Quincy Jones... Acho que mais pra Rick Rubin do que Quincy Jones. Você não tem barba o suficiente pra isso. Mas